Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Hoje aqui para falar com vocês um pouquinho do que a gente está experienciando nesse último mês. E muitas pessoas perguntam, na verdade, sempre, né? Como que a gente faz para identificar, né? As coisas que a gente tem que trabalhar naquele momento, as coisas que estão surgindo na nossa vida, para a gente olhar com carinho e mergulhar naquilo que talvez a gente tenha dentro da gente, que a gente precisa jogar luz, né, nas nossas sombras. E a gente ficou um tempinho off aí esse mês, justamente por causa disso, porque a gente precisou desse período, né? Aconteceram várias coisas, a gente trouxe a loja de São Paulo para Gonçalves, a loja online, né? Continua sendo online. Então teve todo um trabalho, um reajuste de várias coisas, e além disso tiveram os nossos reajustes internos, né? O nosso trabalho interno bruto foi bem forte esse mês, né, Fê? Quase nada. Quase nada. E não é só conosco, né? A gente tem percebido com as pessoas que a gente conversa que todo mundo está passando por um processo. E esse processo é um processo de limpeza muito forte. Ele é necessário, extremamente necessário. E a gente vai compartilhar um pouquinho como a gente vai identificando esse tipo de sombras dentro da gente, algum trauma muitas vezes do passado que reflete no nosso presente, e como a gente está desperto para enxergar realmente aquelas questões que a gente precisa trabalhar no momento. É importante comentar o seguinte: todos nós, em alguns momentos, a gente vai ser levado a encarar essas sombras, né? A revisitar esses traumas, essas crenças limitantes, diversas coisas que fazem com que, ou faziam, vou refrasear, né? Faziam com que a gente se contesse numa caixinha, né? Vamos dizer assim. Então são fatores que às vezes impedem a gente de colocar mais um pezinho para fora, né? Respirar um ar diferente, deixar o novo entrar. Então assim, se você não está passando por nada agora, neste momento, que eu acho pouquíssimo, porque é um momento muito provável, porque as configurações astrológicas, o momento o que está acontecendo no mundo, com a pandemia, enfim, é muito provável que você esteja passando por outros processos. Mas se você não estiver, saiba que você vai passar um momento, né? Talvez não seja agora, talvez não seja amanhã, talvez seja daqui a um mês. Por exemplo, no começo da pandemia mesmo, a gente estava super bem, super tranquilo, enfim, tal. Mas aí as coisas foram não vou dizer normalizando, porque não é normal, né? Mas foram entrando num certo ritmo que proporcionou que essas sombras viessem à tona, que a gente conseguisse enxergar coisas que estavam no nosso inconsciente, né? E se engana quem acha que só porque a gente está morando no meio do mato, numa cidade pequena de 4.500 habitantes, a gente não passa por processos, né? Então vamos lembrar que onde há humanos, há processos, certo? Há limpezas, há curas, porque a gente vai carregando tudo que a gente tem dentro para trabalhar. Então não importa se a gente está no meio do mato, no meio da floresta, numa casinha que não tem ninguém, a gente vai passar por processos, né? A mesma forma que você estiver em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em qualquer lugar do mundo, você também vai passar por processos. Até lembro no último retiro que a gente fez, foi no carnaval, né? Um pouco antes disso acontecer, uma pessoa falou assim: nossa, né, moro em São Paulo, ficar com aquele barulho todo, enfim, tal. Vem pra cá, tem um silêncio, né? Quer dizer, a pessoa aprende a lidar com um barulho e vem pra cá, acha que é o paraíso aqui, né? Mas quem tá aqui tem que lidar com o silêncio. Tem que lidar com o né? silêncio. O que você faz no silêncio? Como você lida com isso tudo? Entende? Então tudo isso são facetas da mesma moeda pra gente trabalhar, de certo modo. E eu até acredito muito que quanto mais você silencia, mais você tem trabalho para fazer, porque aí você não escuta tanto o externo, mas sim o que está vindo de dentro, né? Então, para compartilhar um pouco com vocês essa jornada que a gente está vivendo aí, vamos ser bem específicos, claros, assim, diretos, né? Nós temos aqui nossos relacionamentos, nossas amizades, você também tem as suas, e as conversas vão, as conversas vêm. Muitas vezes a gente fala sobre um assunto que é da espiritualidade, outro sobre a questão que está acontecendo no mundo, no governo, na política, etc. E aí nessas conversas que vão rolando, às vezes vai surgindo uns desconfortos internos dentro da gente, né? E esses desconfortos, às vezes, quando a gente não está consciente, a gente vai associando àquela pessoa.
né? Então, por exemplo, nossa, olha só como essa pessoa me respondeu, nossa, olha só o tipo de coisa que ela tá falando, nossa, por que pensar assim, né? Então você começa a olhar para o outro como se tivesse algo errado com ele e você sente, não, eu preciso me afastar, né? Mas o que você faz nesse momento? E você se questiona, quando você tem a consciência, por que tá me incomodando? O que está incomodando em mim isso? Se eu tô olhando para essa situação e eu tô me incomodando com alguma coisa, quer dizer que eu tenho que trabalhar alguma coisa dentro de mim. Porque muitas vezes as pessoas são usadas como gatilho mesmo. A gente tem um monte de feridinha no nosso corpo aí, espiritual, nosso corpo emocional, né? Abertas. E a gente tem traumas, tem questões pessoais, enfim, coletivas. E muitas vezes as pessoas vêm e colocam o dedo nessa ferida sem saber. Sem saber mesmo, né? E aí vira um gatilho pra gente começa a sentir uma coisa estranha, às vezes pode até ser uma repulsa que você sinta. Tem gente que fala, nossa, que ódio daquela vizinha, né? Tem gente, eu já ouvi falar muito isso quando eu morava na cidade grande, nossa, não suporto aquela vizinha, né? Mas por que você não suporta aquela vizinha? O que ela tá mexendo em você que você tem que trabalhar, né? Então é isso que a gente quer trazer para você hoje, que, por exemplo, no meu caso, tiveram várias conversas que eu tive, várias pessoas que eu conversei, várias amigas, amigos, que tocaram na minha ferida de alguma forma, sem saber. E quando eu fui vasculhar internamente, meditar, ficar quietinha comigo, no meu casulo, não queria muito papo, né? Ficava mais na minha, tava só sentindo tudo que estava acontecendo, tentando entender dentro de mim a raiz daquilo, daquele sentimento. E eu fui vasculhando, e eu entendi de onde vinha aquilo, né? Muitos desses desconfortos estavam vindo da jornada da minha infância e adolescência, relacionados muitos deles com a forma que eu fui criada, com a minha mãe, com respostas dos meus familiares para mim quando eu era criança. Então olha só o quão profundo é, né? E a gente não pode ficar no nível superficial, a gente tem que mergulhar. Porque só assim realmente a gente consegue trazer lá de dentro da gente a raiz daquele sentimento sem culpar o outro. Porque o outro não tem culpa de nada, né? Ele não sabe que a gente tem gatilhos relacionados àquela questão. Não sabe que a gente tem traumas, né? Todos temos, mas às vezes a gente fala alguma coisa e pode ir lá e tocar naquela ferida, né? As crianças são fantásticas em fazer um negócio desse, não é? Você que é pai e mãe pode dizer aí embaixo nos comentários, não é assim com o filho? A gente sempre tem o nosso reflexo ali. E é assim com todo mundo, porque é a questão do espelho, né? Quando você se olha no espelho é que vem aquele reflexo. E muitas vezes esse reflexo vem as sombras pra gente trabalhar. E aí é ressignificar, é curar, talvez buscar uma terapia que te auxilie. No meu caso, eu procurei fazer terapia com psicóloga para rever toda a minha infância novamente, justamente nesses pontos específicos. Que eu também tenho uma questão, agora já faz tempo que não está acontecendo, que eu estou me policiando mais, mas é uma questão que eu carrego desde a minha adolescência, que é nas conversas, muitas vezes, nas discussões, de tentar me defender de forma inconsciente mesmo, né? Às vezes tentando dizer que eu tô certa, ou que eu tentando defender o meu ponto de vista, e não tem necessidade de fazer isso, né? E quando você vai a fundo, você descobre que é o quê? Você foi muito reprimido na infância, então é uma forma que você tá do seu inconsciente de te defender ali, de qualquer custo, não importa se estão ou não te ofendendo ou atacando, né? Você tem essa reação. Então você tem que vasculhar internamente para tentar entender de onde que tá vindo. E assim foi. Então fiz terapia com psicóloga, estou fazendo ainda, para rever outras coisas também. Theta Healing, né? Também fiz com relação à criança ferida, toda essa parte de crenças com relação às nossas mães, nosso pai, a nossa infância. E tudo isso vai ressignificando, né? Vai ficando mais leve. Aí você conversa com as pessoas, você vê que não era elas, tava uma coisa dentro de você que estava incomodando, você resolveu e já não tem mais isso, né? E não sei se você vai querer também comentar. No meu caso, o seu processo. No meu caso, assim, obviamente do mesmo jeito, né? Pessoas e situações foram aparecendo, né? E foram me lembrando de situações da minha adolescência, da minha juventude, da minha fase
adulta logo no começo, assim, onde eu vi, né, de forma muito clara, já não é a primeira vez que eu vejo isso, mas, né, ficou lá escondidinho e voltou agora, da forma com que eu me relacionava com as pessoas, né. Eu nem sempre fui uma pessoa muito bacana de lidar, né, e eu tinha como figura masculina, né, uma pessoa da família, né, não era meu pai, era uma outra pessoa, uma pessoa que tem uma masculinidade, pelo menos tinha na época, bem tóxica, né? Então eu aprendi desse jeito e hoje em dia, obviamente, eu tenho uma consciência totalmente diferente, mas quando eu olho para trás e vejo o mal que eu causei nas pessoas e a tristeza, sabe? Coisa assim que não era necessária, mas eu não tinha consciência naquele momento e eu causei. E esse causar dor no outro me dói muito, né? Então é um processo que eu tô trabalhando nele ainda, né? Ao contrário da Aline, eu não tô fazendo nenhum tipo de terapia ainda. Provavelmente eu vou começar em breve, não sei quando, né? O processo dela começou antes do meu, o meu tá rolando agora. E assim que de fato eu sentir o chamado, obviamente eu vou estar totalmente aberto para fazer essas terapias que eu senti no meu coração que podem me ajudar nesse sentido, né? Então assim, não vou dizer que tenho certeza que seria muita soberba da minha parte, né? Mas eu acredito sim que posso ter muita gente, né? E vou dizer aqui no caso, né, por conhecimento de causa, provavelmente muitos homens que nesse momento estão reavaliando muita coisa também, né? Reavaliando o que fez na vida, as suas experiências, os seus relacionamentos e lidar com tudo isso requer muita coragem, né, de você olhar para as coisas que você fez, reconhecer o mal, o erro que você cometeu e de algum modo querer ser uma pessoa melhor a cada minuto da vida. Então o que isso quer dizer, né, gente? Assim, todo mundo está passando por processos, cada um, você vê, a gente mora na mesma casa, mas estamos em processos diferentes, né? E assim como você que está assistindo, o que realmente importa aqui, que é a mensagem que a gente também quer compartilhar com vocês, se tem alguma coisa incomodando vocês, é porque vocês precisam buscar isso internamente, tá? Não ignora, não põe a culpa no outro, puxa essa responsabilidade e vai a fundo, mergulha dentro de você. Esse é um momento muito forte para isso. Todos esses alinhamentos, a gente está tendo vários eclipses, teve um semana passada, vai ter outro já logo dia em 21, seguida. Outro no dia 5 de julho. Então isso tudo é o que? São ativações, são limpezas, são novos ciclos, mas você só consegue dar esse passo, entrar num novo ciclo, se você realmente abraçar o que está vindo para você limpar, né? E não encarar as sombras como algo ruim, pejorativo, que você tem que esquecer que ela existe. Não, ela tá aí para te ajudar, para te limpar, para te impulsionar. Conforme você vai limpando, você vai dando passos mais largos, cada vez mais para frente, mais para o teu futuro, mais para luz. E a gente não pode negar a existência delas, a gente não pode fingir que todo mundo tem problema, menos nós, né? Problema entre aspas. A gente tem coisas para limpar. Ninguém nasceu perfeito, certo? Então nós precisamos buscar isso internamente, a gente precisa mergulhar sem medo e claro que vai doer, vai machucar, às vezes a gente vai querer chorar um dia inteiro, relembrando o que passou, às vezes você vai reviver um trauma, né, da sua infância, da sua adolescência, várias coisas vão acontecer e aí você não tem problema nenhum, sabe? Sai das redes sociais, desapega um pouco dessa questão online, fica mais com você, te nutre, come coisas gostosas, assim, umas frutas, toma uma sopinha, ajuda o seu corpo também a limpar tudo isso, né? E busca ajuda se você sente que tá muito difícil, tá complicado de enxergar sozinho, porque isso é muito bom, é saudável. A gente tem que aprender a pedir ajuda também para as pessoas, né? E no meu caso, por exemplo, foi muita sincronicidade, né? Essa questão de surgir a terapeuta, surgir o Theta Healing, foi quase um presente, assim, muito meio que tudo ao mesmo tempo, e eu aceitei, né? E mergulhei profundamente, tá me trazendo coisas muito boas, reflexões muito profundas, inclusive para eu também valorizar a minha essência e tudo que eu já fiz até aqui, né?
porque é uma coisa também que pesava pra mim, de achar que sempre tinha algo faltando, que eu podia realmente, né, ser melhor, porque eu ainda não era suficiente. E fazendo tudo o que a gente está fazendo agora, eu fazendo essas terapias, eu percebo o quanto eu já avancei, o quanto realmente eu tenho que valorizar todo esse processo que eu já passei, já fiz e continuo fazendo, né? E é esse o objetivo, a gente continuar expandindo, porque esse despertar, ele é eterno, ele é a nossa vida inteira, desde que a gente nasce até a hora que a gente morre, e depois ainda a gente continua despertando em níveis diferentes. E vamos lembrar, né, só para finalizar aqui, às vezes você pensa assim, nossa, não tenho nada para trabalhar, minha infância foi boa, minha vida foi boa, foi tudo muito bom. Ok, gente, bacana, mas eu tenho certeza que na sua ancestralidade teve pessoas que passaram por coisas que são traumas, né, e que vem à tona, né? São curados pela família, alguém vai, né, vestir a camisa ali para trabalhar esses traumas da família, hereditários, seja da família, da sociedade e assim por diante. Então saiba que, por mais que você sinta que você está super bem, bacana, gente, fantástico, de coração mesmo, cara, nada contra, muito pelo contrário, isso é ótimo. Agora saiba que nem sempre tudo que vem é só nosso. Vem também, né, de tudo que a gente vai acumulando ao longo da vida, seja ancestral, seja social, entendeu? Porque a gente a todo momento está sendo exposto a novos conceitos, novas crenças, a gente pode, né, se pegar nisso ou não, então, entendeu? Faz parte de todo o processo. Exatamente. E era essa mensagem que a gente queria deixar para você. Busque ajuda se você estiver precisando, busca internalizar, busca não apontar o dedo, busca não julgar, porque tá todo mundo passando por essa tempestade juntos. É isso aí. Tá bom? Então, gratidão, um beijo enorme no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê.